Você sonhou que chovia dentro de casa? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: o sonho mudou. Ele contou alguns lapsos de sonhos que ele teve durante a noite, mas o último lapso é o mais importante e é este que eu vou destacar. O sonho mudou. Agora eu que estava na casa da minha tia, mas começou a chover. Ficamos todos na área do lado de fora, pois chovia muito dentro da casa dela. Nós ficamos lá fora olhando pela porta a chuva forte dentro da casa. Observação: estou pensando em morar no sítio dessa tia, em outra cidade. Fiquei com medo. Será que esse sonho é um sinal de que não é para eu ir? Bom, o internauta precisa entender que nenhum sonho pode ser tomado como uma previsão certa, mas como uma oportunidade de intersecção sua. O que está sendo posto à prova? A sua capacidade, o seu potencial de lidar com as questões aí que envolvem casa, moradia, família. O que você poderia fazer ao ter um sonho como este? A princípio, o enunciado diz que, se for levando tudo como está indo, você terá prejuízo sim, e não vai poder morar na casa não, porque chovia dentro. O que é uma casa chovendo dentro é problema, e é problema grande, porque você não pode morar dentro, e você também tem que reformar a casa, porque a casa molhando não pode ficar assim. Então, aí você pergunta: estou pensando em morar no sítio dessa tia, em outra cidade, mas fiquei com medo. Será que esse sonho é um sinal de que não é para eu ir? Bom, esse sonho, na verdade, é uma advertência para que você trate de aspectos ali de preceitos importantes, como questões legais, jurídicas, como questões geográficas e outras questões ali. Agora você precisa primeiramente definir consigo mesmo e, é claro, com os seus familiares, porque todo o trabalho deve ser feito em equipe. Até porque, segundo Provérbios, escrito pelo rei Salomão, na Bíblia está escrito que o projeto com muitos conselheiros tem bom êxito. Então, esse seu projeto de ir morar lá naquele sítio parece uma proposta vantajosa. Então, ouça mais pessoas acerca desse assunto, seja perguntador, porque a informação é poder, e quanto mais você pergunta, mais você cresce em poder. Poder de ser assertivo, poder de decisão. Então, você não deve se tornar negativo quanto a esse projeto de ir morar lá, mas analisar do ponto de vista lógico, racional. Procure obter uma visão 360 graus acerca desse projeto. Que tipo de vizinhos tem lá? Quais questões legais devem ser apuradas, né? E questões familiares, etc. Tá? Se você suponhamos que a casa tem herdeiros e você vai morar lá, e daí algum herdeiro começa a criar confusão, porque se acha dono também. Então você precisa entender que, nesse caso, se fosse assim, você teria que ter documentos assinados, né? Porque senão você iria morar lá, daqui a pouco você não pode mais ficar lá porque veio incomodar, vem outro falar o que você não quer ouvir, né? E a questão ali também social, que tipo de vizinhos tem lá essa propriedade? São vizinhos marginais? São vizinhos gente boa? E a localização geográfica? É muito longe do comércio? Então, esses aspectos aí, todos os aspectos envolvidos ali devem ser analisados, aí você vai poder se decidir, mas você só poderá dar um passo adiante na certeza, porque quando Deus mandou os sonhos para o faraó, segundo a narrativa bíblica, ali aquela narrativa
onde José, o filho de Jacó, interpretou os sonhos do grande faraó, naquela época, ninguém tomou os sonhos do faraó como previsão certa. Se eles tivessem tomado aquele sonho como uma previsão certa para o futuro, teria o Egito ali padecido de fome e de seca nos 7 anos. Mas eles utilizaram o poder de raciocínio, o poder de conselho, para positivar aquilo que havia sido enunciado negativo em sonho. Aqueles 7 anos de fome foram transpostos, mas o grande faraó, que eu sempre falo no meu canal, que o faraó que viveu naquela época, ele era um grande homem, uma grande pessoa. Ele soube ouvir conselhos, e é por isso que ele teve sucesso. Ele ouviu conselhos, ele foi justo e ele foi benevolente com os demais do seu entorno também. E por tudo isso e muito mais, aquele grande faraó foi muito abençoado. As pessoas falam muito bem de José, o filho de Jacó, e se esquecem da grandeza lá das qualificações do faraó daquela época. Porque se o faraó não fosse uma pessoa boa, não teria dado nada para José, honra, prestígio nenhum. Então é isso que você precisa entender, mas a princípio, como está, você não pode ir. Hoje você não deve assumir compromisso nenhum, mas parar o que está fazendo para solidificar o seu projeto com informações consistentes e tentar descobrir se não tem algo oculto, algo que você só viria a saber depois de estar morando lá. É preciso também entender questões de impostos, a infraestrutura da casa. De repente você vê lá que tem paredes pintadas, mas que a pintura está escondendo a fragilidade da estrutura principal, por exemplo. Aí você vai morar ali, né? Começa a aparecer os desgastes ali, daí você vê que a casa tem que ser reformada, porque não tem como morar lá. Então, não se pode ser negativo, mas se deve ser racional, tá? E pensar sabiamente e pensar com conselhos. Prezado internauta, quando você sonha que está chovendo dentro de casa, é claro que problemas hão de ser sim superados. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.